Amém. Então, vamos começar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 28. No livro de Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até os fins, até o fim dos tempos. Irmãos, nós temos ouvido aqui sobre obedecer o ID. Obedecendo o ID. E o obedecer o ID é levar o Evangelho a toda criatura. Por onde quer que nós formos, levássemos o Evangelho. Pastor Jorge, no último domingo, ele pregou que nós temos uma boa nova a levar às pessoas. O Evangelho em si significa boas novas. Algo bom, algo que traz vida, algo que edifica, algo que faz a diferença. Isso é o Evangelho. O que Jesus pediu para que os discípulos, e assim como eu e você, fizéssemos, era para que nós levássemos as boas novas. Uma notícia boa, algo que gerasse vida. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu acho que todos aqui têm capacidade para responder. Deixar de prestar socorro a alguém é crime? É crime. O pastor Justino, ele é advogado, diz o Código Penal 135, que omissão de socorro é crime. Há muito tempo atrás, uma questão de uns 2, 3 meses, um rapaz foi morto num poste e sendo espancado, e muitas pessoas viram, e alguém que estava filmando, o delegado disse: olha, quem nós reconhecermos pelo vídeo que estava lá, ele vai ser autuado por omissão de socorro, porque ele tinha uma obrigação e um dever de socorrer aquela pessoa. Ele tinha uma obrigação e um dever de socorrer aquela pessoa, e ele não o fez, e isso constitui crime. Isso constitui crime. E aí fica uma pergunta para mim e para você, no sentido de que Deus aqui nos instituiu algo, que nós deveríamos levar as boas novas. E talvez o fato de sonegarmos as boas novas a alguém se constitua, aí cabe a você decidir o que vai constituir sobre a sua vida ou não. Mas uma coisa nós devemos ter consciência e estarmos bem esclarecidos, que todos nós um dia estaremos perante a um tribunal e seremos julgados por aquilo que nós fizemos, ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Podemos lembrar quando Jesus disse: olha, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, passei frio e não me vestiste. Todos nós um dia vamos prestar conta sobre isso. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando sobre obedecer o ID. E essa semana um fato me chamou muita atenção e doeu muito ao meu coração. Um dia dessa semana eu acordei, uma pessoa que eu não tenho muito convívio com ela, nós trabalhamos na mesma empresa, trabalhamos lá no hotel, mas ela trabalhava numa área diferente. Ela me conhecia, eu a conhecia, nós temos aquele relacionamento pelo Facebook. E ela, pela madrugada, ela postou que não tem motivo para viver.
5% da nossa vida é alegria, o resto é desânimo, é felicidade, é tristeza. E quando eu li aquilo, meu olho encheu de lágrimas, meu coração doeu. Eu virei para dentro e falei assim: nossa, olha o que a minha amiga postou. E aquilo doeu dentro de mim, porque era uma pessoa que estava precisando de uma boa nova, era uma pessoa que estava precisando de um conforto, de uma esperança. De uma esperança. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, olha o que Amós diz: está chegando o dia, declara o Senhor, que eu enviarei fome a toda a terra, fome não de comida nem de sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, eu não sei se isso já não está concretizando nos nossos dias atuais, gente clamando, pedindo misericórdia por vida. E quem que você tem dentro de você? O autor da vida? Quantos aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, Ele tem o autor da vida dentro de você. Você tem o autor da vida dentro de você. As pessoas estão clamando por palavras, por ouvir, necessitadas desse novo evangelho, dessas boas novas. E o que eu e você temos feito frente à necessidade das pessoas que estão à nossa volta? Nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor, nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, disse a nós que deveríamos fazer? Obedecendo o ID de levar essas boas novas, essa esperança às pessoas que precisam. Irmãos, a cada dia que passa, nós vemos que são muitas as pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Palavra essa que eu e você temos sido alimentados todos os domingos. No mínimo, nós temos sido alimentados todos os domingos. E o que nós temos feito com isso que nós temos recebido? Porque as pessoas têm clamado por algo. E esse algo, eu e você, nós temos. Amém. E nós não podemos omitir a vida. Não podemos omitir o socorro a essas pessoas. Nós não podemos obedecer a Cristo aquilo que Ele instituiu a mim e a você. Então agora eu gostaria que você passasse um pouco a sua Bíblia, as folhas, e fosse para Atos, capítulo 26. Atos 26. Vamos ler a partir do versículo 15. Aqui Paulo está frente ao rei Agripa, e o rei Agripa dá oportunidade a Paulo para se defender, porque Paulo estava preso. E ele diz assim: então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo, dos gentios, as quais eu envio, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Olha a ordem que Jesus, ao aparecer a Paulo, institui e pede a ele. Ele não estava lá com os 12 discípulos. Então Jesus está dizendo aqui, quando se aparece a ele: eu te envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus,
praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Paulo chega para o rei Agripa e fala assim: olha, eu obedeci aquilo que Jesus pediu a mim quando ele se apresentou. Irmãos, lendo esse texto fica muito bem claro que quando Jesus chamou a você, me chamou, ele não nos chamou somente para dizer: você está salvo, agora graça e paz, espere o dia que eu vou voltar. Quando Jesus chamou a mim e a você, quando ele derramou do seu amor sobre a minha vida e sobre a sua vida, irmãos, junto veio uma obrigação de salvarmos outras pessoas e levarmos elas para o céu junto conosco. A nossa missão não se resume simplesmente a ser salvo. Jesus, quando apareceu a Paulo, não disse: Paulo, eu me apresentei a você para que você fosse salvo e pronto, agora você está salvo. Não adiantava todo o seu lado judaico. Não. Jesus apresenta ele e fala assim: olha, eu vou te salvar, mas não vai ficar só nisso não. Não vai ficar só nisso não. Olha o que é para você fazer. Olha o versículo 18. É para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. Há uma obrigação e um dever ao recebermos a nossa salvação. Quando Jesus se manifesta a mim e a você, há uma obrigação e um dever sobre mim e sobre você, de levarmos as boas novas aos que precisam, de levarmos as boas novas àqueles que estão acorrentados, àqueles que estão sobrecarregados, como aquela amiga minha que estava num dia de desespero e de dor, precisando de uma palavra de conforto, e muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado está precisando dessa palavra de conforto, e nós não podemos fugir do chamado de Deus, de obedecer aquilo que Deus tem dado a mim e a você: vida e uma vida abundante. É isso que ele tem confiado a mim e a você, e nós precisamos cumprir com o nosso dever de levarmos isso às outras pessoas. Paulo não assistiu o filme Tropa de Elite, mas talvez as pessoas que fizeram Tropa de Elite tenham até usado ele para aqueles slogan: missão dada, missão cumprida. O que Jesus apareceu para mim e Agripa e pediu fosse para que eu pregasse o arrependimento, libertasse os cativos, e eu não fui desobediente àquilo que Deus me disse. E aí a grande pergunta que fica é: um dia nós vamos aparecer diante do tribunal e seremos julgados, e será que ao fazermos a nossa pergunta: e aí, a sua missão de ir, você obedeceu? Você cumpriu com o seu dever? A ordem dada a mim e a você foi cumprida? Nós cumprimos com a nossa missão? Nós precisamos obedecer o ID, mesmo que isso nos leve muitas vezes a situações constrangedoras ou doloridas. Nós estamos falando de Paulo, que estava preso frente ao rei Agripa. Nós estamos falando de Paulo, que havia sido apedrejado ao ponto de estar já quase morto ao chão. Quando as pessoas vão embora, que ele abre o olho assim e o povo foi embora, em vez dele fugir, ele fala assim: não, então vamos continuar pregando o Evangelho. Eu não posso desobedecer aquilo que Deus disse a mim. Eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de cumprir com a minha obrigação. Nós temos um chamado, e o chamado é obedecer o ID. Irmãos, o chamado ele não é opcional. Jesus, quando disse aos seus discípulos, eles vão falar assim: olha, meus queridos, agora que eu ressuscitei e tal, deixa eu falar, aos que quiserem, que quiserem fazer parte disso, leve o Evangelho. Aqueles que se sentiram confortados, aqueles que sentiram a sua vida mudada, e se sentirem confortados em si, em falar do meu amor, do meu Evangelho, vá. Eu peço encarecidamente que pregue. Não. É uma ordem que foi dada, é uma missão que nós precisamos cumprir, e nós precisamos cumpri-la com muito afinco. Nós não podemos ficar quietos frente ao chamado que nós temos. Nós não podemos ficar quietos. Essa semana, ou quarta ou quinta, eu estava conversando com o Samuel, nós estávamos falando sobre salvação, sobre graça, e conversando um pouco, e ele citou algo para mim, e aquilo na quarta-feira, foi o dia que eu comecei
a pensar sobre esse texto, ele citou Romanos 10, 9, que diz que se com a nossa boca confessarmos que Jesus é Senhor, se com a nossa boca confessarmos que Jesus é Senhor, e com o nosso coração cremos, somos salvos. Você confessou Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Amém. Amém. O irmão César, Luiz César, estava ministrando na escola dominical. E ele falou que nós somos livres. Mas ao mesmo ponto que nós somos livres, nós somos servos. Nós cremos e por cremos nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é fato. Mas nós, nessa condição de filho, nós reconhecemos a soberania de Deus, a graça de Deus, o domínio de Deus sobre as nossas vidas, e nós nos colocamos na condição de servos novamente. Não agora por obrigação, como escravo, mas por amor. Mas por amor. Então nós nos colocamos na condição de servo. E o que o servo tem que fazer? O servo tem que obedecer. O servo tem que obedecer. Você é livre, saiba disso, você é livre. Agora, se você quer se colocar na condição de servo de Jesus Cristo, você precisa obedecer. Não adianta você querer se colocar na condição de servo novamente e ser desobediente àquilo que o Senhor tem para você. E aí nós sabemos muito bem quando Jesus chega aos seus discípulos e diz: olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando? Por que nós chamamos então de Senhor, Senhor? Nós somos teus servos, escolhemos te servir novamente, se nós não temos disposição de levar as boas novas às pessoas que precisam, de levar as boas novas às pessoas que estão necessitadas. Irmãos, cristianismo, a religião, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma vida de obediência. É uma vida de obediência. E não um ato religioso. O cristianismo é disposição em obedecer o ID, ensinando as pessoas a guardar aquilo que o Senhor tem nos instruído. Nós temos sido ensinados, nós temos aprendido desse amor de Deus, nós temos aprendido como agir, como nos comportar, e é isso que Jesus espera que nós levamos às outras pessoas que estão precisando, estão clamando, estão com fome, estão com sede. Há tanta violência, meu irmão, que as pessoas estão clamando por amor. Há tanto desânimo, tanta traição, que as pessoas estão precisando de ver algo que é fiel, que é digno de ser respeitado. E nós temos isso dentro de nós, e nós precisamos levar isso às outras pessoas. É uma caminhada que nós temos a seguir. Nós temos uma caminhada a ser completada. E durante a nossa caminhada nós não podemos falhar no nosso propósito. Ontem eu achei muito engraçado, nós estávamos na reunião de pastores, na convenção, e tinha um irmão, um obreiro, um diácono, e tinha muita gente nova, muitos pastores novos, então estavam se apresentando, qual o seu nome, qual igreja você é? E ele começou a falar assim: olha, meu nome é fulano de tal, eu sou obreiro, eu sou ministro, eu tenho combatido o bom combate, eu já passei por tal lugar, eu já passei por outro lugar, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou dando um estudo, fazendo a Bíblia, Henrique, né? Eu não entendi direito, coitado do irmãozinho, né? Mas é uma caminhada, e amém, glória a Deus, ele está caminhando, e nós também temos a nossa caminhada. Nós temos o nosso combate a combater, e eu não quero dizer em nenhuma hipótese que essa caminhada e que essa jornada ela é fácil. Não, não é. Nós temos uma caminhada a seguir. Agora, a caminhada que nós, como cristãos, temos é uma caminhada de obediência. No primeiro capítulo de Romanos, versículo 5, diz assim: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Que vem pela fé. Irmãos, a nossa caminhada é uma caminhada de obediência em fé, em Cristo Jesus, em obedecer aquilo que Ele designa a mim e a você. Essa é a caminhada que nós temos. Essa é a jornada que nós temos a prosseguir, a continuar.
E nós temos essa obrigação, esse dever. Isso precisa estar arraigado, muito arraigado dentro de nós. Sobre a nossa caminhada, sobre o dever que nós temos. E sabe por que a igreja primitiva, ela estourou tanto no começo? Porque os nossos irmãos da igreja primitiva, eles tinham isso muito claro. A caminhada de obedecer, de levar as boas novas, de levar o evangelho, isso era muito claro para todos, independentemente da circunstância. Um tempo atrás, o irmão César não pôde vir na escola dominical, nós sentamos aqui, estávamos falando sobre Atos 4, e quando Pedro e João eles são presos, e olha o que diz lá em Atos capítulo 4, versículo 18. Atos capítulo 4, versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes para que não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Olha a ordem que havia sido dada a Pedro, a João. Não é para falar das boas novas. A ordem é essa. Vocês estão presos e a ordem é, não é para falar. Mas olha o conceito, olha aquilo que tinha dentro do coração dos apóstolos, dentro dos nossos irmãos da igreja primitiva. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Viu? Veja aí, o que é mais importante? Obedecer a vocês, que dominam o reino natural aqui, ou obedecer a Deus? Pois saiba de uma coisa: não podemos deixar de falar do que vimos nem ouvimos. Nós não podemos omitir aquilo que temos. Os irmãos da igreja primitiva tinham isso muito claro dentro deles. Não podemos deixar de falar, de jeito nenhum. Nós não podemos deixar de falar. E olha, para que isso não seja uma coisa assim, foi só ali. Não, não foi só ali. Vai para Atos capítulo 5, versículo 27. A partir do 17, eu não sei se a sua Bíblia está escrito isso ou não, mas na minha diz assim, olha, os apóstolos são perseguidos. Então, olha o Atos 5, 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos aos sinédrios para serem interrogados pelos sumos sacerdotes, que lhe disse: demos ordens expressas a vocês que não ensinassem este nome. Nós demos uma ordem a vocês. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Então veja o grau de consciência que os irmãos da igreja primitiva tinham e que nós precisamos ter dentro de nós. A ordem é: não preguem do evangelho, omitam o socorro, omita vida àqueles que estão morrendo. Omita o amor àqueles que não têm tido amor. O papel do diabo e o que ele quer da minha vida, o que ele quer de você, é que nós omitimos, para nós omitir das pessoas uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória para a vida deles. E vê-los caído no laço do diabo, numa vida terrível, de sofrimento, de dor. Essa é o que o inimigo quer. Mas irmãos, nós não podemos obedecer ao que o inimigo quer. Nós temos que obedecer aquilo que Jesus nos chama. E encher todo mundo com essas boas novas. Assim como os irmãos aqui falaram assim: olha, eu não falei para vocês que era proibido. Olha, era proibido, mas nós vamos encher a cidade aí com as boas novas. Paulo diz: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Isso tem que estar muito claro. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Aos olhos daquele que tudo vê, um dia eu vou prestar conta da minha omissão de amor, de bondade, de fidelidade, de tudo isso. Um dia nós vamos prestar conta. E o que os apóstolos estavam dizendo era assim: olha, não importa o que vocês estão dizendo, saibam de uma coisa, eu tenho plena convicção e certeza, e eu vou continuar obedecendo a Deus.
Eu vou continuar levando uma palavra de arrependimento, uma palavra que tira as pessoas do império das trevas para o reino de luz, para uma vida de sofrimento, para uma vida de glória. Que por mais que lutas que aconteçam sobre as nossas vidas, e vai acontecer, ainda assim, como eu disse para minha amiga, olha para os céus. E diga, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Ele não me abandona. Davi fazia isso. Amém. As lutas e as dificuldades podem chegar para mim e para você. E eu falei para aquela minha amiga, olha, as lutas e a dificuldade podem chegar. E nós não estamos num lugar onde isso não vai acontecer conosco. Vai acontecer. Haverá tribulações, haverá lutas, sem sombra de dúvida. Mas só que nós temos um socorro. Amém. Nós temos. Nós podemos levantar os nossos olhos para o céu e dizer, Deus, venha me socorrer, venha me acudir. E essa palavra que nós podemos levar às pessoas. Não é que a sua vida vai ser maravilhosa, 100%. Olha, Paulo estava preso, foi apedrejado, mas em nenhum momento ele sabia que ele estava abandonado. Em nenhum momento ele dizia assim, Jesus me abandonou aqui. Não. Ele levantava os olhos e falava assim, Deus, amém, eu combati o bom combate, eu fiz aquilo que o Senhor me instruiu. Irmãos, haverá luta, mas nós temos socorro. Amém. Nós podemos confiar, e é esse socorro que nós temos que levar às pessoas que estão clamando, estão com fome e estão com sede. Amém. E nós precisamos cumprir com o nosso papel. Nós precisamos cumprir com o nosso papel. Vai comigo para Mateus, capítulo 21. A partir do versículo 28, Mateus 21, a partir do versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, eu vou, pode deixar. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Mas eu quero pegar esse texto aqui para falar sobre a questão de que muitas vezes nós agimos como esse filho que diz, eu vou obedecer, eu vou. Quer ver como nós cumprimos com a nossa obrigação e agimos como esse filho que disse, eu vou e não foi? Porque nós falamos assim, olha, eu vou na igreja, eu vou dar o dízimo, pode deixar, eu vou na igreja, vou dar o dízimo. Semana de oração, pastor, conta comigo. Conta comigo. Obedecemos a Deus para mostrar às pessoas que somos religiosos. Então eu obedeço a Deus vindo na igreja. Não, eu obedeço aquilo que o Senhor me falou. Estou lá todo domingo, eu louvo, adoro, eu entrego meu dízimo, eu não falto. Eu vou na minha semana de oração, eu estou sempre lá. 21 dias de julho, olha, faltei 1, 2 dias porque estava muito corrido, não deu. E cumprimos com essa dever para parecermos bonzinhos. Aquele filho, ele queria parecer com o pai dele. Não, pai, eu vou. Conte comigo. Talvez tinha muita gente ali à sua volta e ele disse, não, eu vou. O outro que disse, não, eu não vou, talvez passasse por mal. Você disse, nossa, isso aqui filho ingrato. Agora, olha esse daqui, o pai pediu, falou que ia. O pai pediu e ele disse, eu vou. Só que depois ele não foi. E aí eu cheguei a uma conclusão de que nós obedecemos. Sabe para quê, irmãos? Para conseguirmos benefícios de Deus a nosso favor. Para parecermos bonzinhos diante de Deus. Então não, eu vou obedecer. Eu vou estar na igreja. Eu vou. Mas irmãos, a ordem que Deus nos deu é para levarmos as boas novas aos que precisássemos.
É nosso dever, nossa obrigação estar aqui, congregarmos, estarmos juntos? Sim. É nosso dever cumprir com o nosso papel, dizimando, ofertando? Sim. É nosso dever orar? Sim. Mas a ordem dada a nós vai muito além disso. A ordem dada a nós vai muito além disso. Mas daí nós obedecemos essas coisas para que nós possamos receber algo de Deus em troca. Uma obediência ao ponto de poder receber de Deus algo sobre a minha vida. Então, não, eu vou obedecer porque vai que o devorador vem sobre mim, né? Melhor dar o dízimo. Melhor obedecer. Não, eu vou na igreja porque daí o dia que eu precisar que o pastor venha orar comigo, eu posso ligar, eu estou em dias, ele está vendo que eu estou lá todo domingo, na semana de oração, então eu tenho liberdade para poder. Irmãos, sem sombra de dúvidas, obedecer a Deus vai gerar benefícios sobre a sua vida. Sem sombra de dúvida. Quando o pastor Justino pregou sobre o envio de 70, e que ele falou que eles voltaram cheios de alegria. Milagres, coisas sobrenaturais aconteciam. Irmãos, isso vai acontecer sobre a sua vida. Quando você se tornar obediente ao querer de Deus, ao mover de Deus, isso vai acontecer sobre a sua vida. As bênçãos de Deus virão sobre a sua vida quando você for obediente. Obediente. Agora, não obediente parcialmente. Ser obediente naquilo que Deus tem instruído, que é levar as boas novas. Pregar o amor dEle. É um dever que nós temos. É um dever que nós temos. Nós não podemos falhar no nosso dever, na nossa obrigação. Nós não podemos omitir socorro. Irmãos, eu fico pensando, e isso choca. Talvez quando chegar o grande dia, nós estivermos ali, não sei se vai ser em fila, como que vai ser, chegarmos diante do Pai e Ele falar assim: não te conheço. Não, peraí, estava lá da igreja do pastor Justino, lá na comunidade Bethesda, igreja de Cristo. Não, conheço aquela igreja lá, eu conheço. Você para cá. Não, lembra não, de semana de oração lá, 2009, 2010, desde quando eu estava lá. Por favor, vai para o outro lado. Não, mas olha, lembra, a gente orava, as coisas aconteciam, os irmãos eram abençoados. Meu querido, você faça um favor, eu não te conheço, vai para lá. Você não obedeceu aquilo que eu pedi a você. Você fugiu do propósito, você omitiu socorro às pessoas que estavam à sua volta. Aquela pessoa que sentava com você todo dia da semana, ao seu lado, no trabalho, na sua casa, ela precisava de uma palavra de amor, ela precisava ver vida, ela precisava ver esperança, e você não fez nada. E você não fez nada. Você omitiu socorro. Eu estava filmando tudo aqui de cima. Choca, não choca? Choca entender aquilo que Jesus espera de mim e de você. Porque nós cumprimos com só o básico, só com a nossa obrigação. Como o pastor Gerson disse ontem, nós fazemos só o salário mínimo ali, ó, só o básico do básico. Enquanto nós temos o dever e a obrigação de fazermos muito mais. Às vezes nós achamos que o obedecer é somente para os líderes. É uma escolha. O pastor Justino, ele escolheu, é vocacional, desde os 17 anos, ele escolheu pregar o Evangelho, levar as boas novas. O pastor Henrique, a Isabela, ele escolheu, foi decisão do pastor Eugênio, ele decidiu ser pastor. Um dia o Luiz César decidiu levar o Evangelho. Não é opcional, é para todos nós.
E a obediência, ela tem que ser completa. Nós não podemos escolher aquilo que nós queremos obedecer. Foi pregado aqui sobre Saul. Escolheu obedecer. Eu vou escolher aquilo que eu... Não, eu vou escolher. Sabe o que é? Eu não tenho, Tiago, olha, eu não tenho dom de falar com as pessoas. Meu querido, não fale. Mostre. Seja uma pessoa amorosa, paciente. Demonstre. Com a sua atitude, com o seu jeito de ser. E aí deixa que quem vai fazer, quem vai agir, é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é o número do Código Penal, não sei se eu posso dizer isso, de Deus, que fala sobre a omissão do socorro. No brasileiro é o Código Penal 135. No de Deus eu não sei. Mas eu e você não podemos nos encontrar em falta, omitindo socorro às pessoas que estão clamando, estão com fome e com sede, não de alimento, não de bebida, de ouvir uma palavra de esperança, de ouvir uma palavra de amor, de uma palavra que tira essas pessoas do império das trevas e transporta para o reino de Deus, que tira essas pessoas do cativeiro do inimigo, que tem muitas vezes feito 95% da vida daquela pessoa só desgraça, e 5% talvez é o que ela está lutando para conseguir vencer. Muita gente está clamando, e a nossa essência, o nosso dever, a nossa obrigação é levar as boas novas. Amém. É pregar a esperança, o conforto e o amor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Amém. Que nós não nos encontremos em falta. No grande dia, que nós não nos encontremos em falta. Que nós possamos ouvir do nosso Deus, servo bom e fiel. Amém. Servo bom e fiel. Que ouviu, obedeceu e praticou. Amém. Que não se acovardou frente à jornada que lhe foi dada. Mesmo que muitas vezes dura, mesmo que muitas vezes em meio a sofrimento, em meio à dor, nós não nos acovardamos. Continuamos, seguimos em frente, ao ponto de talvez chegarmos um dia como Paulo: eu combati o bom combate. Eu não fui rei. Olha, pode falar qualquer coisa, eu sou meio destemperado, meio grosso, mas eu não, aquilo que Deus confiou a mim, eu não falei não. No meu papel de pai, no meu papel de servo, no meu papel de filho, no meu papel de cristão, eu não falei. Não fui desobediente. Eu sei, eu falei algumas coisas, a minha foi difícil, mas olha, eu não desobedeci, eu levei. O teu amor, eu levei. Tua graça, tua misericórdia, eu levei. Chama o pastor Justino para orar por nós. Deus. Glória a Deus. É o nosso desafio. E é desafiador. E como o Tiago disse, irmãos, nós vamos estar diante de um tribunal um dia. Quer queira, quer não. Haverá prestação de contas. Você conhece. Quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele vai vir. Ele vai vir. E todas as nações, aí não sou eu e você não, viu? Todas
as nações serão reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e hospedaste-me, estava nu, me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão juntos, em uníssono, perguntarão juntos: Senhor, quando te vimos com fome e não te demos que comer? Quando com sede, não te demos que beber? Quando te vimos forasteiro e não te hospedamos? Ou nu e não te vestimos? Quando é que te vimos enfermos, preso, e não fomos visitar-te? O rei respondendo dirás: em verdade vos afirmo, que sempre que fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizestes. Eu acho que tem a ver quanto à omissão. Aí, irmão, você precisa ser muito consciente. Não vou falar com seu empregado, nem com seu patrão, nem com seu professor, nem com seu aluno, mas com seu marido, ou com sua esposa, ou com seu filho, ou com seu pai. Você não pode ser negligente, porque vai ser muito duro naquele dia que você vê seu filho chegar perante o trono e Deus disser: eu não te conheço. E como você vai sentir Deus falar para seu filho que Deus não conhece ele? Como você vai sentir se Deus falar para o seu pai que Deus não conhece seu pai e separa ele para a esquerda? Como você vai sentir? Aí talvez algumas até se alegrem, desculpa, tá? Chegar para o marido, para a esposa: ó, vai para a esquerda. E ela não merecia mesmo, ele não merecia mesmo. Mas vai ser muito duro ouvir isto. Agora tem uma questão: se você fez seu papel e ele não quis ouvir e obedecer, você lavou suas mãos. Se um dia meu filho for para a esquerda ou para a direita, eu fiz o melhor por ele. Se eu não encontrar meu pai e minha mãe lá, eu vou sentir muito, mas eu acho que eles estão lá, vou encontrá-los, porque durante um tempo eu procurei mostrá-los o grande amor de Deus. Mas eu acho que a palavra de hoje é muito importante para nós. Amém. Amém. Não é questão de lavar as mãos, tá, irmãos? Não. É questão de cumprir o nosso papel. E se ele não chegar lá naquele dia, se ele for separado, você não vai sentir consciência pesada. Eu lutei para ele estar comigo aqui. Ele decidiu não estar. Aí tudo bem, não foi que eu me omiti. Eu não me omiti. Eu fui até chato. Mas se ele não está, não sei se a misericórdia tem como alcançá-lo. Mas Deus é Senhor. Amém. Vamos tomar ceia do Senhor? Amém.